Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que as bênçãos do Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sejam sobre todos nós nessa formosa manhã, que nos concede estar aqui neste lugar. O glorificamos, lhe exaltamos seu nome e estamos prontos para receber da sua palavra. Que Deus te abençoe, Miguel, grandemente, e para mim é uma bênção poder te ver, te saudar. Já o apertei ontem e o bem que se vê, e desejamos que Deus o mantenha assim forte e com boa saúde até sua transformação. Esse é o meu desejo, irmão Miguel, de coração. Eu desejo para ti e para todos vocês também, que Deus nos mantenha fortes e de boa saúde espiritual e física. Para todos que estão também conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat, lá pela África e todo o Oriente Médio, onde está chegando o sinal também. Que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião, nós temos uma escritura, ou duas escrituras para ler. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante diz, de 2 de Pedro. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Dizia uma estrela de Davi à direita, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas,
Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Pode citar, queiram ter a bondade. Também nos diz no livro do Apocalipse, no versículo 1, onde nos mostra ali essa nova terra, vejam, diz: e vi um céu novo e uma nova terra, capítulo 21. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse: faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Na mensagem Futuro Lar do noivo celestial e a noiva e a noiva terrena. Essa mensagem ele pregou num domingo, 2 de agosto, e no dia sábado, antes dele pregar essa mensagem, houve uma história, um testemunho de um irmão, o qual, pois, está numa das revistas, e este irmão, pois, deixou o testemunho ali. Vamos dizer, o tema que colocaram ali na revista é a cura do irmão Smith e o milagre do automóvel. Studebaker. Ele é da Califórnia. Califórnia, Baixa Califórnia, Sul. Não sei se ainda está viva essa pessoa, mas vejam, eu quero compartilhar com vocês este testemunho, que foi num dia antes do irmão Branham pregar essa mensagem, nesse domingo, ou sábado, e ele começa a relatar, este irmão diz: desejo dar meu testemunho para o benefício dos santos de Deus, através de todo mundo, de como creio que Deus pré-ordenou um encontro que tive com o irmão Branham lá no ano 1964. Naquele tempo era muito difícil falar com o irmão Branham, por razão das muitas pessoas que o buscavam. Agora, como Deus nos permitiu neste tempo ter todos os avanços, e quer seja de texto, quer seja por e-mail, podemos ter
algum conselho, algum consolo, alguma bênção, alguma palmadinha, algum tapinha nas costas de esforço, siga em frente, falta pouco. Algum parabéns de aniversário. Vejam, tantos sentimentos que há aí no momento. Eu disse que tem vezes que eu tenho que entrar nesse ambiente de luto com a pessoa porque partiu alguém, algum irmão, algum familiar, e está destruído esse irmão. Mesmo que temos a promessa, mas somos humanos e sentimos quando nos vai um ser querido. E aí a pessoa entra nesse ambiente. E dá tristeza também, porque a pessoa também se une a essa dor, mas ao mesmo tempo aí está outro. Irmão, acaba de nascer meu bebê. Irmão, me parabenize que hoje eu faço aniversário. Irmão, ore por mim, pela minha saúde. Irmão, ore por mim para que o negócio dê certo. E aí, muda o interruptor. Deus tem me ajudado muito e vejo que é Ele, porque uma pessoa normal, com todos esses escritos e áudios que as pessoas enviam, e a pessoa ter que responder cada uma delas conforme o sentimento correspondente, é preciso ter uma mente de Deus. Mas vejam, Deus deu todos esses avanços para que tenhamos as respostas o mais rápido possível. Aqui, era muito difícil mandar uma carta e de que abrisse. Imagina se essa carta caísse no cantinho da mesa, ou que Billy, recolhendo, colocava e abria, e a carta escorregou, porque poderia acontecer. Esse irmãozinho ficava esperando essa resposta. Agora vejam, outra coisinha mais da qual temos que dar graças a Deus. Vem, porque nesse tempo era muito difícil, e aqui este irmão está dizendo isso. Já era algo normal, que eles até onde chegavam a forma de se aproximar do profeta ali, eles estavam conscientes que era difícil. Cada um buscava o melhor, e o buscava na palavra, porque tudo está aí. Mas quem não quer ir ao mensageiro para pedir, diretamente pedir ou falar com ele? Imagine. E ele diz, pela razão de muitas pessoas que o buscavam, mas em agosto de 1964, me entrou um desejo ardente de ir a Jeffersonville, Indiana. Tratei de conseguir que um amigo me acompanhasse, porque ele tinha um bom automóvel. E em qualquer outra ocasião ele teria ido, mas dessa vez ele não sentia desejo de ir. Me fez a pergunta, você sabe que o irmão Branham vai estar ali? Ou seja, houve o rumor de que o irmão Branham iria estar nesse domingo ali em Jeffersonville. Eu disse, não sei, mas eu tenho desejo de ir e irei. Ou seja, que estivesse ou não estivesse o irmão Branham, ele iria como quisesse ali a Jeffersonville. Era uma viagem de 465 milhas, e o único carro que tinha disponível era um Studebaker Champion, modelo de 1950, com um carro de 14 anos de idade, e a viagem sendo tão longa. Não sei porque ainda tinha tanto desejo de ir, mas sentia que meu carro podia ir e vir. Comecei a telefonar para quem mais desejariam ir comigo. Tinha minha filha, a qual era pequena naquele tempo, e ia levá-la comigo. Chamei o irmão e a irmã Smith e me disseram que sim, gostariam de ir. Então, muito cedo, no dia seguinte, entramos no carro e viajamos até Jeffersonville, Indiana, chegando à tarde do mesmo dia. No 1º de agosto, foi no primeiro, que foi o sábado. Nos hospedamos no hotel Riverview, que estava na margem do rio Ohio. Tinha conhecimento de um lugar chamado Beck's Grill. Era um restaurante e não ficava muito longe do hotel. Eu tinha comido ali anteriormente e eu tinha gostado. E decidimos ir ali beber algo, tomar algo. Já era a tarde do dia sábado, e quando estávamos terminando com o nosso alimento neste lugar, o irmão Smith me fez sinal e me disse, olha,
Olha, ali vem entrando o irmão Branham. Tinha vestido um chapéu, tive que olhar outra vez para ter segurança que era ele. E olha, uau, imagine. O irmão Smith me disse, há 15 dias eu sonhei com o irmão Branham e eu vi com esse chapéu. Pois vocês imaginam, era algo emocionante para nós. Eu tinha visto o irmão Branham no púlpito, mas nunca tinha tido o privilégio de cumprimentá-lo e apertar a mão. Recolhi as contas da mesa e disse, dessa vez eu vou me aproximar o suficiente como para apertar a mão. Ou seja, me dá o ticket, me dá o ticket. Me dá a conta, não dá a conta. E vai indo assim. E ia se aproximando. Onde o irmão Branham estava, como quando a pessoa vai... fazendo para chamar a atenção, mas não tanto. E disse... Dessa vez vou me aproximar o suficiente como para apertar a mão. Ele tinha telefonado. Isso tinha passado para recolher a ordem. Eu tinha feito o pedido. A comida aí somente era passar e pegar. Eu cheguei até onde estava e disse, irmão Branham, eu quero te dizer que é um grande privilégio poder te apertar a mão. E enquanto eu cumprimentava, ele me perguntou, vocês vieram para a reunião do dia de amanhã? Eu disse, sim, senhor, para isso viemos. Eu tinha as contas na minha mão esquerda aqui. Tinha aqui as contas na minha mão esquerda, a conta na minha mão esquerda. E sem saber como fez, ele estendeu a mão e tirou de mim. E disse, essas contas eu pago. E diz o irmão Branham. Eu disse, irmão Branham, nós podemos pagá-las. Ele disse, não, vocês são meus filhos. Vejam, o mensageiro em cada era, o pai desses filhos, desses crentes. Hoje, eu estou pegando a conta de vocês. Essas contas são minhas. Eu vou pagá-las. E isso é o cumprimento pleno de Apocalipse 11. Nesse momento, o Sr. Beck entregou sua ordem, seu pedido. Com ele estava seu filho José, ou seja, José andava com ele. Aí ele tinha 9 anos, porque nasceu em 55, 19 de maio de 55, e já era agosto, ou seja, que já tinha feito em maio, aniversário, ou seja, que José tinha aí 9 anos. Com ele estava seu filho José, e os dois passaram à mesa onde estavam sentados o irmão e a irmã Smith. O irmão Branham tirou o chapéu e se inclinou para a irmã Smith, como um genuíno cavalheiro da parte sul dos Estados Unidos. Tempo depois, o irmão Smith disse, uma coisa eu sim posso dizer, que em toda a minha vida eu conheci, quando menos um genuíno cavalheiro. O irmão Branham ficou em pé ali junto à nossa mesa por um longo momento e começou a nos falar da mensagem que Deus tinha lhe revelado com relação ao futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial. Ou seja, lhe deu um adiantamento, um avanço do que ia pregar no domingo. Vamos dizer que teve uma conversa ali, na mesa ali. Uma conversa com eles, assim, no comum. E começou a nos dizer coisas que Deus tinha lhe mostrado com relação a isso. Enquanto estava ali em pé diante de nós, levantou as duas mãos à cabeça e disse, perguntei ao Senhor, Deus, és tu ou estou perdendo a mente? E o Senhor me garantiu que era ele, enquanto que falava das glórias daquele lugar, ou seja, desse lugar que nós lemos algumas porçãozinhas. Eu estava me enchendo por dentro e comecei a chorar. Ou seja, o irmão Gerhard
com as lágrimas correndo pela face, disse: Irmão Branham, com tudo isso que você está me dizendo, estou ficando muito nostálgico, muito emocionado. Me aproximou e com um braço sobre o meu ombro, me olhou nos olhos e disse: Irmão, já não falta muito. Estamos no último trecho da corrida, da estrada. Agora veja na página 131 do livro de citações, é um extrato dessa mesma mensagem que ele pregou nesse domingo. Aí nos diz nessa porçãozinha aqui, página 131. Agora esse último trecho da dispensação da graça era a sétima era. E já a próxima era essa brecha, mas vejam vocês que aí está unido essa parte que corresponde ainda à dispensação da graça. E ele diz aí, nessa mensagem, e está neste extrato 1174, 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No oitavo dia tereis santa convocação. Aí desenha uma pedrinha angular, as eras e a flecha para a pedra angular. E em cima escreve: oitavo dia é igual. Ou seja, na margem em cima, o oitavo dia é igual à eternidade. Vem outro tempo santo, santa convocação. Oferecereis oferta queimada ao Senhor. É festa. Nenhum trabalho de servos serviu fareis. Agora, nós temos um oitavo dia. Agora há somente 7 dias. Mas aqui nós falamos da santa convocação do oitavo dia. Convocação. Notem. Não trabalhe nele. O que é o oitavo dia? Volta outra vez ao primeiro dia. Claro, fala da eternidade, como enquanto ela gira ao redor sem um lugar de parada. Amém. Vocês veem? Notem, também estava sobre este oitavo dia, último dia. A festa dos tabernáculos. Observe, depois disso, depois do último dia de festa, depois do último dia de festa, depois da última era da igreja, depois de todos os últimos 7 dias sobre a terra, depois do milênio, vem esta santa convocação. Recordem que a sétima era representa a festa dos tabernáculos. E aqui no cantinho, na página 131, no cantinho à direita, desenha uma pedra angular, as eras, e na sétima, um 7, e na pedra angular escreve 8. Recordem, isto é a festa do tabernáculos, lugar de recolhimento. Amém. Estamos no milênio. A Bíblia diz: edificarão casas, as habitarão, mas na nova terra ele já se foi e preparou lugar. E está construído. Nós não temos nada a ver com a construção dela. Amém. Eternal. Eu verdadeiramente amo essa palavra. Uma santa convocação ao oitavo dia, no qual somente há 7 dias. Então, no oitavo dia, que volta novamente ao primeiro dia, regressa ao primeiro dia, ao oitavo dia. É uma santa convocação. Aí à esquerda para cima ele escreve santa convocação. E no cantinho aí à esquerda desenha uma pedra angular, as eras. E enumera as últimas 3, 5, 6 e 7, e na pedra angular escreve 8. E também escreve aí oitavo dia, do ladinho de fora. Agora vejam o que está representado na sétima era e o que está representado na era da pedra angular. O que está sendo representado hoje. Agora, vejam aí, ele diz: Irmão, já não falta muito. Estamos no último trecho. Ou seja, dando uma palavra de ânimo. Como hoje eu posso dizer, irmãos, já estamos na última parte. Esse é o último
Quando o último revezamento, quando o mensageiro foi dando o bastão, vamos dizer, uma corrida de revezamento, e ainda vai pelo terceiro, pois está já nessa reta final, e já quando vai do sexto ao sétimo, já falta pouco. Mas quando já passa ao último, e já depois não há mais nenhum, então todos os torcedores ali, todos se unem a dar ânimo a esse último. Já a última parte é o mais importante, porque desse depende a vitória de todos os demais. A vitória de todos os demais depende desse. Esse é o servo fiel e prudente. Sem a vitória desse último, os demais não podem vencer completamente, porque eles venceram em sua era até onde Deus lhes permitiu. Agora, isso foi o que disse: rogo que eu entregue essa espada a outro, que seja honrado e leve a verdade. Livro dos selos, vem entregando a palavra. Agora, continua dizendo, no dia seguinte fomos ao tabernáculo e ele pregou a mensagem, o futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial. Veja, no dia seguinte, prega o que lhes deu ali, essas pouquinhas dicas que deu. Agora vejam, isso nos lembra essa pequena história que o irmão Branham relata, o qual está no livro das eras sem editar, página 500, o livro grosso. Creio que também aqui no livro el folleto seria a página 11. Aqui no folheto seria a página 11. Na página 500, parágrafo 61. Ali nos relata, o irmão Branham diz, vamos somente ler isso. Eu gostaria de ler essas escrituras enquanto nós prosseguimos. Muito bem, vamos virar a Apocalipse 19. Muito bem, Senhor. Apocalipse 19. Vamos começar no versículo 7. Apocalipse 19, isso é quando a igreja aparece outra vez. Nunca aparece outra vez até o capítulo 19. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Eu poderia pregar sobre isso até meia-noite e nem a metade, nem dizer a metade. Veja, sua esposa se preparou. Charlie, Nelly e vocês todos, justamente do que estávamos falando lá embaixo, e Rodney, no outro dia, vê quando Eliseu lançou um manto sobre Elias, ou Elias o colocou sobre Eliseu, ele o alcançou e o tomou outra vez, colocou e caminhou com este colocado até que cruzou o Jordão, e subiu o monte, se levantou a carruagem e deixou cair de volta. Quando um cristão é primeiramente salvo, sua fé é direcionada para Cristo, então ele obteve algo em si mesmo para fazer. Ele tem que a próxima coisa, santificar-se a si mesmo de todo hábito imundo, colocando de lado todo o peso, se aprontando. A noiva se aprontou. Me lembro de uma pequena história, e devo dizer antes de continuar. Lá à esquerda ele escreve, aí na esquerda ele escreve para cima, santificação é igual se aparelhar, se preparar. Santificação é igual se aparelhar, se preparar. Aqui fora no oeste, há algum tempo atrás, muitos anos, havia essa grande companhia Armour e Swift de embalagens, como eles fazem, eles vêm de lá e compram gado e compram fazendas, e eles possuem muito dinheiro e compram todas as fazendinhas pequenas e tem milhões de alqueires de terra assim. Pegam esse bom e grande gado Hereford em sessões, sua propriedade deles, ou seja, em suas próprias estradas de ferro,
e coisas que trazem de um passo para outro, e a Armour em Swift tinha uma grande fazenda. E um dia, ele tinha um capataz ali, o superintendente que era da fazenda, e ele tinha como 4 ou 5 filhas, e souberam que um dos irmãos associados da Armour ia, reticências, não irmão, mas o filho, ou seja, o filho ia visitar a fazenda, e ele era um jovem solteiro, e todas essas garotas estavam com certeza que iriam conquistar esse rapaz tão rápido como ele viesse. E assim todas elas estavam se preparando, se aprontando tudo para vir. Em cima ele tinha escrito aqui neste folheto a visão da noiva aparece outra vez. Quando ele chegou ali, elas saíram para recebê-lo e mostrar um dos velhos dias de fronteira no limite do dia, com seus vestidinhos, com suas franjas e um 44 em cada quadril. Ali ele escreve velhos dias é igual anos velhos. Ele escreve as moças também. Velhos dias é igual anos velhos. As moças. Pistola ponto 44 na sua cintura e seu chapéu na parte de trás das suas cabeças. Vocês sabem, o chapéu, não vestido, não colocado mais que colocado atrás, preso aqui. E a pistola aí, a ponto 44, esse é um pistolão. E todas prontas, preparadas. E elas iam parecer naturais do Oeste, a moda do Oeste. E cada uma das moças iam pegar reticências. Uma delas ia fisgar esse rapaz, conquistar esse rapaz. Aí ele escreve Oeste é igual América. E elas tinham uma priminha ali, órfã de pai e mãe. Ela era uma prima e era quase a escrava de todos que viviam ali. E todos os trabalhos sujos. Ela tinha que fazer lavar a louça e tudo mais, e não tinha roupa. Ela tinha que vestir, tinha que vestir o que davam para ela. Ele escreve à direita, a prima. E assim, quando se cumpriu o tempo que o rapaz chegaria, todas elas subiram nas suas carruagens e foram até a estação lá para recebê-lo. Aqui seria até o aeroporto, mas ali era até a estação de trem, e eles estavam disparando suas pistolas e os cavalos relinchando e tudo mais. Eles o trouxeram à fazenda, e nessa noite elas tinham um alvoroço, um baile, e subiram no montão de feno e na cerca do curral, e elas cantaram e dançaram toda a noite. Ele esteve ali por 2 ou 3 dias. Isso circula muito aí. Ele ficou ali por 2 ou 3 dias. Esta pequena prima, reticências agora, eu vou comparar isso com algo agora. Nossas primas, que são todas muito bem vestidas, grandes torres e excelentes igrejas, e parece como se tivesse algum nome sujo que tivesse que ser dado aos pentecostais, algo que está mal. Eles fazem coisas erradas também, mas essas nunca são ouvidas. Vocês podem ver, eles são de certo tipo assim que eles não ouvirão isso, mas deixe que algum ministro pentecostal cometa um erro uma só vez, e irmão, eu digo, eles o colocarão através do país em todo o jornal. Hoje poderia dizer, em todas as redes sociais. Sim, Senhor. Deixe que algum irmão pentecostal ore por uma criança e morra. Todo jornal no país colocará isso. Cura divina e fanatismo. Bem, então por que não colocam no jornal cada caso que o médico perde? Tempero para ganso é o mesmo para ganso. Para ganso é o mesmo para ganso. Bem, portanto, se eles fizessem isso, não teriam suficiente espaço nas colunas dos jornais para citar todos os mortos. Se eu saísse lá ao cemitério e dissesse, todos que morreram por causa da cura divina, fiquem de pé. E então dissesse, todos que morreram sob tratamento médico, fiquem em pé. Seria 1 para 1 milhão. Aí ele escreve cura divina e os médicos. Não é que estamos contra os médicos.
Deus os tem usado e continuará usando a favor do povo. E eles fazem até onde podem. Mas está fazendo essa comparação aí. Por que não colocam isso nas colunas e se morre alguém, a um doutor, a um médico? Quase ninguém fica sabendo, mas um ministro aí vai e ora por essa pessoa morre já, então começa a apontar, olha, isso é fanatismo e ao final morreu. Diz, e isso é exatamente correto. De maneira que se eles vão criticar um, critiquem o outro. Isso é correto. Mas eles matam milhões ao ano com remédios e operações e vocês nunca ouviram uma palavra sobre isso. Vem? Portanto, essa mocinha tinha que fazer todo o trabalho duro. Assim que então, de repente, o rapaz, o reticências, certa noite, depois do jantar, e ter acabado a dança, e cada uma dessas moças tinha se embelezado, vocês sabem. E essa pobre mocinha teve que usar um vestido pequeno e esfarrapado, e certa noite ela estava sentada na varanda da fazenda depois de acabado o jantar e tinha lavado a louça. E ela correu através do quintal dos fundos para jogar fora a água suja da louça, vem? Quando ela passou ao redor da cerca do curral, ali ele estava em pé, se apoiando na cerca do curral. Ele disse, ou seja, se apoiou assim. Ela estava e disse, oi. Imagine, ela se assustou. Ela estava tão envergonhada que esse era o rapaz do superintendente, o filho do dono da fazenda. Ela deixou cair os pratos, deixou cair a panela, de forma que ele não percebesse que ela estava tão esfarrapada e começou a se afastar com seus pés descalços, olhando para trás assim, ou seja, estava virando assim, olhando para trás, caminhando para trás. E ele se aproximou dela e disse, não tenhas medo de mim. Disse, eu desejo te dizer algo. Ele disse, eu venho aqui para um propósito, venho buscar uma esposa. E disse, eu tenho buscado por todas as partes, disse. Eu não quis me casar com nenhuma das garotas lá na cidade. Eu desejo obter o que pensei que era uma verdadeira esposa. E disse, de todas as que já vi, estive te observando até aqui. Ou seja, vinha colocando o olho, olhando. Ou seja, virando o olho, colocando o olho, e verifiquei por algum meio que você é uma prima. Olha, verifica quem que é aquela. Verifique para ver. Disse, isso é certo, Senhor. E disse, eu desejo te perguntar uma coisa. Você se casará comigo? A razão pela qual ela não sabia o que fazer, estava tão perplexa. Ela não sabia como responder ao homem. Eu somente imagino como ela se sentiu, não é? Quando eu, uma vez pecador, não prestando para nada, ou seja, vejam como ele coloca isto. Ela não sabia o que responder, disse, eu como... estou vestida. Quem eu sou? Quem é o que eu faço? E tudo isso agora este homem está me pedindo que case com ele. E o irmão Branham diz, quando eu disse, eu somente imagino como ela se sentiu, não é? Quando eu, uma vez pecador, não prestando para nada, filho de um bêbado embriagado, Jesus Cristo disse, eu quero você para mim. Assim ele fez com você e comigo. Não importa a sua vida, não importa como você estiver. Você é um homem ou uma mulher inscrito no livro da vida do Cordeiro. E disse nesse tempo, a ti eu quero para mim. Você se casará comigo? Como ele pode alguma vez vir alguém como eu? Assim podemos dizer ao Senhor, Senhor, como você veio onde até mim me dizer que você quer que eu seja como tu? Não, isso não pode ser, isso é inconcebível. Como poderia alguma vez ele dizer, eu te darei um lar no céu? Como ele poderia alguma vez dizer, eu te salvarei?
tão miserável como eu. Como poderia ser isso? Mas ele o fez. E ele faz. Outra vez, ele veio pela sua noiva neste tempo. Não importa como você esteja, você irá sim ou sim. Você não ficará aqui. Você irá com ele à ceia das bodas do Cordeiro. É uma promessa. Ela disse, Senhor, eu não sou digna. Eu não poderia ser uma esposa para um homem como você. Quantos disseram isso? Este nem qualifica para isso. Nem estes que o seguem. Mas, como Deus nos vê? Deus nos vê que sim qualificamos. Por isso estamos aqui hoje. Disse, por quê? Disse, porque você está acostumado com grandes coisas e eu não sei nada sobre essa, eu sou pobre. Ele disse, mas você é minha eleita. E quando há uma escolha, uma eleição, uma predestinação, você é esse ou essa que ele veio buscar. E não foi sublime quando Jesus disse a vocês isso. E você sabia que você não era digno de ser um cristão. Você não houve nada que você jamais pode fazer. Mas ele, reticências. É nada reticências. Ele apenas te escolheu. Ele é sua bondade, sua misericórdia, que ele te escolheu. Você não escolheu, você sabe, ele te escolheu, isso é correto. Agora vejam na página 132 do livro de citações, parágrafo 1178, nos diz, aqui o reverendo William Branham, agora somos os filhos de Deus. Não que o seremos. Somos os atributos do pensamento de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, à direita. À direita, à esquerda desenha uma pedra angular. Vê, morando nos lugares celestiais em Cristo, em sua gloriosa presença. Até a morte física desapareceu agora. Não há tal coisa como morte espiritual agora para um santo de Deus batizado. Mesmo que seja morto, viverá. Em cima, no parágrafo, ele escreve, somos os atributos do pensamento de Deus. Somos os atributos do pensamento de Deus. Em cima de atributos, ele escreve eternos. E três círculos aí à esquerda, antes de somos. Três círculos, um dentro do outro. Somos os atributos do pensamento de Deus. Em cima escreve eternos. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Toda a escritura deve ser cumprida. Você não pode morrer, tem vida eterna. A única coisa, o Redentor o fez reconhecê-lo, e você sempre foi isso. E essa é a razão pela qual você vê o dia no qual está vivendo. Aí à esquerda desenha uma pedra angular. E se vocês são a noiva é parte do esposo. E se o único lugar que alguma vez reconhecerão é reconhecer que parte são desse esposo, dessa palavra. E à direita desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera do 1 ao 8, e uma pedrinha angular à esquerda. E escreve milênio hoje, à esquerda também. É reconhecer que partes são desse esposo, dessa palavra, ou não pode reconhecer ser a noiva. Agora vejam, é muito necessário reconhecer quem é você para Ele. Quando você reconhece sua posição e sabe quem é você, já então está pronto para o rapto. Porque ele disse, quando a noiva reconhecer sua posição, em que lugar está essa parte? Quando a noiva reconhecer o que ela é, também não sei se é nessa mesma,
então o rapto acontecerá. Dice cuando la novia, Diz quando a vamos a noiva, ver si aquí atrás vamos ver se aqui atrás cuando la novia reconozca quando a noiva reconhecer sua posição. ...931, vamos a ver si es esa. 931, vamos ver se é essa. Del libro de citas, Do livro de citações, página 107, párrafo 931. página 107, parágrafo 931. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez e desenhar uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, onde a revelação será perfeitamente em harmonia e Deus expressado por meio da sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifestada. Se a igreja unicamente conhecesse sua posição, e aí uma flecha para a pedra angular e as eras, assim será algum dia. Assim será algum dia. Este é o dia. Esse é o dia em que a noiva reconheceu sua posição. Portanto, esse é o dia, esse é o tempo em que o rapto ocorrerá. O rapto físico, literal, porque o espiritual, a maioria, já o realizou. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que ela é e desejar uma pedra angular. Você é a noiva do Senhor. Vocês são os escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, para neste tempo final receber essas bênçãos que ele tem como esposo para sua noiva, sua esposa. Agora vejam, vamos continuar aqui no relato do irmão. No dia seguinte, pois ele pregou essa mensagem futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial. Quando saímos do culto nesse dia, eu entrei no carro e pisei no freio, mas não tinha nada de freio. Pisei no pedal repetidamente, ou seja, quando a pessoa bombeia para ver se... E parecia que tinha um pouquinho de freio. Então liguei o motor e nos dirigimos para o posto de gasolina mais perto. Apenas pude parar o carro e disse ao Senhor que os freios estavam falhando. Isso era domingo já à tarde. Ele revisou o cilindro principal e estava seco. O encheu, depois se colocou a revisar o cilindro em cada roda. O cilindro da roda traseira do lado direito estava vazando líquido e me disse: você tem um cilindro quebrado. Eu perguntei: você pode consertar? Temos uma viagem longa pela frente e a irmã Smith vem doente. Eu preciso com pressa levar para casa. Agora veja, acabava de sair da atividade do irmão Branham. E a irmã Smith sai doente. Qualquer um dirá: mas e por que não foi curada ali? Mas vejam, muitas vezes nos acontecem coisas assim e não estamos vendo o que há por trás. E é que a glória de Deus é para ser manifestada em situações que humanamente dizemos, mas nos questionamos e não percebemos que é para que a glória de Deus seja manifestada. Como foi no caso de Lázaro. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já estava reclamando ali a Jesus porque sabia que se estivesse ali, Lázaro não teria morrido, mas então como que ia se manifestar a glória de Deus aí nesse momento, vê? Tudo tem um propósito.
Diz, a irmã Smith vem doente e eu preciso levá-la para casa rapidamente. Ela estava sofrendo com uma condição dos rins e estava muito pálida. E eu estava preocupado por ela. O mecânico me disse que, por ser domingo, ele não podia fazer o conserto a não ser até o dia seguinte. Mas me sugeriu que, talvez ao comprar várias latinhas do líquido para os freios, do fluido de freios, assim podia acrescentar à medida que ia gastando. Vou parando a cada vez, coloco um pouquinho do fluido e continuamos. Me lembro que esse homem comprei 4 latas de fluido para freios, marca Inland, e saímos. Tínhamos pegou outro passageiro, o irmão Collins, o qual era o antigo ministro do Evangelho. Ele esteve na reunião e estava buscando como voltar para casa. Cruzamos o rio Ohio e disse a todos que íamos parar no primeiro restaurante para aproveitar uma boa comida. Eu disse que comesse o suficiente porque eu não queria parar mais até chegar em casa. Quando já a pessoa volta, pois já... Bom, coma tudo que vão comer, que vamos sem parar, até chegar. Vão ao banheiro quem tiver que ir e leve o que vão levar, que já daqui vamos direitinho. Paramos em um certo lugar e entramos e pedimos a comida. Quando terminamos de comer, peguei a conta e me aproximei do caixa para pagar e depois irmos embora. E de outra parte do restaurante saiu o irmão Branham. Chegou até onde eu estava e disse: que coincidência me encontrar com vocês novamente. Então eu disse: irmão Branham, temos problemas. E aí já de uma vez disse: que alegria te ver, irmão Branham. Não, disse: irmão Branham, temos problemas. Aí estava a solução na frente deles. Você teve problemas em sua vida. Você chegou na era da pedra angular, onde todos os problemas serão resolvidos. Chegou ao lugar correto, porque está o Senhor operando no meio da sua igreja. E então, a quem você vai dizer? Pois a Ele. Senhor, eu tenho essa situação. E aí o irmão não perdeu tempo. Dessa vez pegou a conta, pega a conta se você quiser. O que eu desejo é que me resolva esse problema que temos. Mas vejam, ele disse o problema. Mas, no entanto, você encontra que no caso da mulher sunamita, vamos ver em 1 de Reis, nessa parte ali, porque ela, e veremos o porquê, ela não disse ao servo Geazi, não disse o problema, ela disse direto a Eliseu. Vamos ver. Segunda de Reis é. Segunda de Reis 4. Miren. Vejam. Versículo 8 diz: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher importante, rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Aí desenha uma estrela de Davi à direita, ou seja, um lugarzinho para ele quando passasse, ficasse ali para descansar, comer algo e seguir. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando-a,
Ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo o desvelo, com todo esse esmero. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores em pleno sol, trabalhando. Disse a seu pai: ai, minha cabeça, minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leve-o à sua mãe. Ou seja, estava com insolação, vamos dizer, seguramente pelo sol. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: tudo vai bem, paz. Então ela abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Ou seja, faz a pergunta, Geazi, quando vai na metade do caminho, e que já vem, vai Geazi perguntar. E ela disse: sim, está tudo bem. Vejam que aí não disse o problema a Geazi, mas verão por quê. Quando ela, ao homem de Deus, chegou, ou seja, já chegaram aí todos juntos, chegando ela o homem de Deus ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para a retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está... porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. Vem que aos profetas, Deus não dá tudo de uma vez, mas que vai progressivamente mostrando tudo. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os seus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Agora vejam, dá uma comissão a Geazi. Lhe deu o que lhe deu a irmã Hatchright. Mas dessa forma, o bordão representa a palavra. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Mas não houve nele voz nem sentidos, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Ou seja, antes de chegar Eliseu, depois que tinha feito isso, Geazi conforme o que foi ordenado, foi para trás de volta, mas já vinha Eliseu: veja, eu fiz o que você me disse, mas não funcionou.
não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, ambos, orou o Senhor, ou seja, sozinho. Quando entrares em tua câmara secreta, ou seja, entra, ora teu pai, que te ouve e te vê em segredo, e teu pai que te ouve e te vê em segredo, te recompensará em público. Essa foi a escritura que disse o anjo ao irmão Branham, quando ele estava mostrando a visão da carpa. Disse, por que ali dentro? Por quê? Ele não entendia. Então, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele. E o cadáver do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se acendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. E ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele, toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e inclinou-se à terra. E então tomou seu filho e saiu. Agora vejam, há coisas que não é para estar contando a ninguém, somente ao mensageiro. Agora, por quê? Não funcionou o que Eliseu disse a Geazi que fizesse? Vejam. Este mesmo lugar aqui, neste mesmo lugar aqui, onde nos fala de Geazi, no capítulo 5, porque há outro lugar, mas vamos aqui, 2 de Reis, capítulo 5, isso foi quando foi curado Naamã, porque vemos que no coração de Geazi havia incredulidade. Porque vejam, se ele tivesse crido em Eliseu, teria acontecido o que Eliseu tinha mandado de colocar o báculo, o menino teria ressuscitado. Agora vejam no versículo 20, para não ler todo o capítulo aí, onde nos mostra a cura de Naamã. 2 de Reis, capítulo 5, versículo 20, diz, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, meu senhor poupou a este sírio Naamã, não aceitando que ele trouxe, em troca da cura, trouxe coisas. Eliseu não quis, não. Diz, não aceitando que ele trouxe, tão certo como vive o Senhor, e de correr atrás dele e obter alguma coisa. Assim foi Geazi no encalço de Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Respondeu ele, tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer, para cúmulo uma mentira aí. Agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa, disse Naamã. Ser servido de tomar 2 talentos e instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, colocou-o sobre 2 dos seus moços, os quais
o levaram adiante Y de así que Geazi. llegó a un lugar secreto y él lo tomó de mano Quando de ele ellos chegou à y lo colina, guardó en la casa. tomou as coisas Luego das mandou mãos a dos los moços hombres e depositou que na se casa. Despediu E ele entrou aqueles e se homens puso e delante eles se de seu foram. senhor. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Perguntou-lhe Eliseu: De Y onde él vens, dijo, Geazi? tu siervo no ha ido a ninguna Respondeu ele: Teu servo Ele não então foi lhe a dijo, lugar algum. parte. ¿No estaba Porém, también Eliseu lhe allí mi disse, corazón Não foi contigo o meu coração cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? quando aquele Es homem tiempo de tomar voltou do plata seu y de carro a tomar vestidos, encontrar-te? olivares, viñas, Era ovejas, isso bueyes, ocasião siervos para y siervas. tomares prata e Portanto, para a lepra tomares de Naamã vestes olivais, se te vinhas, pegará a ti e ovelhas, a tua bois e descendência servos para e servas. sempre. A lepra de Naamã saiu se delante pegará a ti e a de tua ele descendência para sempre. leproso, Então Geazi saiu da branco presença como a de Eliseu neve. leproso, branco Agora, como a neve. La oportunidad que tuvo Agora vejam a oportunidade que teve de que por Geazi medio de él se de llevara a que cabo por meio una dele resurrección. se realizasse uma Pero miren ressurreição. aquí, ya nos muestra el porqué. Mas vejam aqui, No já nos había mostra o porquê. sinceridad en el corazón de Giezi. Não havia sinceridade no Ahora coração dice de el hermano Branham Geazi. que los días de Ananías y Zafira Agora diz o irmão Branca que se os iban dias a de repetir, Ananias e o se van a Safira repetir. iriam se En el repetir, libro de ou vão se citas, miren, en repetir. la página 61, No livro de citações, vejam na página 61, párrafo 528, parágrafo 528. yo nos muchas diz- veces he querido entrar en una iglesia. Yo he Eu anhelado muitas verlo. vezes quis Yo entrar em uma supongo, igreja, donde eu desejei pudiera entrar vê-lo. por la puerta Eu de suponho, atrás, puerta de onde eu enfrente, pudesse donde entrar quiera que pela fuera, porta de trás, mirar porta através da de una frente, audiencia onde y quer ver que una fosse, iglesia perfecta, olhar toda através en de uma orden. audiência e ver El uma pecado igreja no podría perfeita, quedarse toda em allí. ordem. No, el O Espíritu pecado Santo- não poderia no, ficar el ali. Espíritu lo Não, llamaría o fuera. Espírito. Ven, Não, o ele Espírito não se chamaria podia fora. quedar mais. Vem. Como Ele não Ananias podia e ficar Zafira. mais. Ustedes no podrían Como hacerlo. Ananias e No Safira. habría pecado Vocês não poderiam en ese grupo. fazê-lo. Não haveria Para escrever pecado Ananias e Zafira. nesse grupo. Agora, para Em cima ele escreve Ananias e La Safira terceira etapa. agora para vean, a terceira etapa. nos es mostrado Vejam. que el poder de Dios será, Nos é mostrado limitações. que o poder de Deus Pero será tiene que sem estar el limitações. preparado, Mas tem que estar o povo sin incredulidad preparado, y sem incredulidade viendo todos e estos eventos vendo que ocurrieron. todos estes eventos E vemos el porquê. que ocorreram e vemos o funcionou porquê Que Não Eliseu le funcionou había dicho isso. que hiciera. que Porque Eliseu tinha dito que fizesse. profeta havia hablado. Porque vejam, Y él hizo exactamente lo se o que profeta tinha falado él le había dicho. e ele fez Y no exatamente o funcionou. que ele tinha dito Falhou e não Eliseu. funcionou, No, Eliseu falhou? el que falló No. fue Giezi. Y muchas Quem veces falhou foi le Geazi. echan la culpa al profeta, E muitas vezes pero tienen escondido coloca a dentro culpa no cosas profeta, de las cuales mas tem escondido no puede dentro la gloria de coisas Dios das quais manifestarse por não pode a situaciones glória de de Deus la se misma manifestar por situações Dios da própria cumple su palabra, pessoa. la habla, pero Deus la cumpre persona sua palavra, fala, tiene que poner de su mas parte. a pessoa y no después. tem que colocar Mire, da sua pasó parte. esto, y oró E por não mí, depois, y no pasó nada. olha, Ah, aconteceu pero isso e miraste orou tú? por mim e não aconteceu nada. Ah, Se mas estavas bien delante de você Deus? se olhou? Se Se não havia estava algo bem diante de Deus? Se viu se estava bem diante que de Deus? estorbasse Se para não que tinha la algo gloria de Dios se manifestara. que Porque atrapalhasse aunque el para que profeta a hable la palabra, glória de Deus se si la persona manifestasse, no está lista, porque mesmo que o profeta fale a entonces, palavra, al se final, a pessoa não está pronta, No va a ocurrir então ao final, eso que habló el profeta. não y vai más bien lo que ocorrer. va a ocurrir después es E isso que o profeta saiu falou, e o com a melhor, lepra o que de vai Naamã. ocorrer depois é, vejam, Entonces recibió saiu com a juízo, lepra de hubiese Naamã. sido Então recebeu uma persona juízo, teria sido en donde uma la historia pessoa bíblica se hubiese hablado onde de a Giezi, história bíblica Giezi resucitó teria a sido un falado de Geazi. Geazi Giezi ressuscitou um un morto. niño por la palabra de Geazi Eliseo, ressuscitou um menino. pero pela fue a través palavra de Giezi, Eliseu. Fue un instrumento. Mas foi através de Geazi, foi um Todos instrumento. nosotros, todos los escogidos, la iglesia Todos novia de nós. este tiempo final. Todos escolhidos, a Desejamos igreja noiva ser deste tempo instrumentos final. de Dios. Desejamos ser instrumentos
de Deus. que quando Él diga, hagan esto, Que quando Ele y ustedes disser, vayan y lo façam hagan, isto, que ocurra, e vocês que não haja nada forem que e estorbe, façam que ocorra, que usted que não haja nada que não seja atrapalhe, instrumento que você para que não estorbe seja um instrumento a una bendición, a una para que persona, estorve, o que algo, atrapalhe uma bênção sino a que uma quando pessoa usted vaya ou a algo, con el báculo en la mas que mano quando você for del profeta, com o báculo na y mão haga conforme do a profeta como fue dicho, e suceda. faça conforme a como Tenemos foi ya dito la aconteça. historia, Temos já y vimos los a resultados história allí, e vimos Ou seja os que- resultados ali. ya por consejos. Ou seja que já por No podemos conselhos tener excusa de que nadie nos ha dicho, nos ha não avisado. podemos ter desculpa de que ninguém nos disse Agora, e miren, nos avisou. Le dice el Agora hermano vejam Branham, ali, tenemos un problema. diz o irmão Branham, temos um problema. Dijo, así es. Dije, sí, Disse, señor. é assim? Y ahí se fue. Disse, sim, Directito a senhor. lo del problema que tenía. E ali Em foi el carro tem cilindro direitinho de ao freio problema muito que malo, tinha. e não há No carro reparação tem um sino hasta cilindro amanhã. do freio muito E mal a irmã e Smith não há conserto a não está ser até enferma amanhã. e nos urge E a chegar a irmã casa. Smith está doente caminho e muito largo devemos e chegar em temos casa alguns rápido. cerros que cruzar. É um Era caminho muito caminho longo e temos algumas para ir montanhas a- a cruzar, ou seja, eram aqui é muitos, caminhos pero para ir a São Luís como Potosí para ir a... Aqui também tem é muitos, cerro mas e para ir a São Luís muitos Potosí sítios. é É também assim, de montanhas nesse e sítio era para assim, muitos onde lugares. Bem, assim nesse Sim, lugar sim, era assim onde iam. não se puso a orar. E continua O sea, dizendo hermano ele, Branham não se puso a não orar se aí. colocou a orar, ou seja, o irmão Branham Solo não se detuvo se por um colocou a orar instante, ali, Luego me somente miró se deteve y por um dijo, instante, depois olhou para mim "Tengan mucho e disse, cuidado y sigan por su camino. tome muito Todo cuidado estará bien." e sigam pelo seu caminho. Tudo estará bem. Ese todo estará bien, como que lo hemos escuchado mucho. Esse tudo estará bem como que escutamos muito. Sigan por el camino, por el sendero, hacia la Sigam tierra pelo prometida, caminho, que pelo todo caminho, estará bien. para a terra prometida, que tudo estará bem. Me acuerdo que le tocó a la hermana Smith en el hombro. Me lembro E ele que "Regrese tocou a su na hogar. irmã Smith no ombro e Usted disse, estará bien." volte ao solar. Nos Você subimos estará al bem. carro, emprendimos el viaje. Entramos no carro, Le pregunté a la hermana Smith. empreendemos a Como se viagem e sente perguntei à irmã Smith, Me respondió, como você se "Nunca sente? en mi vida me he sentido Ela me mejor." respondeu, nunca La na miré y minha tenía vida su me color senti melhor. normal. Ah, Unos olhei e momentos tinha a antes sua estava cor pálida y normal. sudando. Uns momentos estava antes enferma, estava com pálida e dolores. suando. E estava Ahora, la gente doente puede com decir lo dores. que gusta al respecto, pero Agora aquí as está pessoas lo que yo podem creo. dizer o que quiserem Aqui com está o que relação, creio eu. mas aqui está o que eu Ustedes han creio. leído Aqui está de o la que eu criação creio. de ardillas. Vocês Han leram leído de da quando se criação le de devolvió la esquilos, vida al pez. leram Han de leído de la quando hermana foi Hattie Wright, devolvida a vida ao Mosier. peixe, leram da E o irmã que Hattie ocorreu em Wright, seu hogar. Mosier. Vean, el E hermano o que sabía, ocorreu em conocía seu el lar. mensaje. Vejam, o irmão sabia, conhecia da Han mensagem. leído y lo que ocurrió en su hogar, o sea, con la sanidad, la Leram salvación de e sus o que niños. ocorreu em seu lar, ou Essa seja, foi com a a palavra cura, a falada. salvação dos E seus muitos se han filhos. referido a Essa esos foi a palavra ejemplos como falada. la terceira E etapa. muitos se referiram a esses Pero quiero exemplos decir como a que yo terceira creo que etapa. nosotros también Mas hemos eu sido quero hechos dizer que eu creio beneficiarios de que la nós palabra hablada. também fomos El hermano feitos Branham beneficiários não da orou a palavra Deus a favor falada. nuestro. O irmão Branham não Simplesmente orou a nos Deus dijo a nosso que favor. deveríamos hacer. Simplesmente nos E à disse medida que que obedecimos o que lo que deveríamos ele nos fazer. dijo, E à as medida coisas que obedecemos o que ele nos a disse, acontecer em nossa as vida. coisas começaram Obediência. a acontecer em nossas Obediência vidas. à palavra. Obediência. Y más en este tiempo, Obediencia que es el à tiempo de palavra. la palabra hablada. E mais neste tempo Agora, que é o miren, el tempo libro da cita palavra também allí na falada. página Agora vejam no livro de 134, que também citações es un também aí na extracto desse página mensaje, 134, que também é um extrato dessa mensagem el párrafo que ele pregou nesse dia, 1194, no parágrafo dice, 1194, ¿qué le vejam, sucedió al diz pequeño remanente que foi chamado com o grupo o que aconteceu ao de pequeno remanente Allí vino que foi uno chamado entre com o ellos grupo en de carne Abraão. humana, representado Ali en carne veio humana, um entre eles em carne comiendo con humana, ellos, bebiendo con representado ellos, em carne la humana, misma comida comendo que com ellos eles, comen, bebendo todo. com eles, a Ele mesma estuvo entre comida ellos, que eles dijo comem el mensaje. tudo. Entonces Ele él esteve dijo, entre eles "He de e hacer disse, esta gran cosa." disse a mensagem. Então Abraão se ele mantuvo disse: estudando. farei essa grande coisa. E Abraão se manteve estudando. Uma cidade. É isso? Este es E el estive rei. buscando uma E ele cidade. dijo, "¿Por qué Sara Este é o dudou rei? esto? E ele Ella está en disse: la tienda por que detrás Sara de él." duvidou disto? Ela está na Miren, aí tenda abaixo, atrás dele. Dibuja uma piedrita angular à esquerda. Veja aí abaixo, embaixo, e escreve coração. desenha uma pedrinha angular à esquerda E embaixo a lo largo, e escreve hacia lo largo coração. escribe, "Los E pensamientos del ao corazón longo ali escreve de la os iglesia pensamentos são do coração revelados."
da igreja são revelados. Ali não tinha sido revelado ainda a Eliseu o que acontecia com a sunamita. A sunamita é uma mulher que representa a igreja. Agora vejam, os pensamentos do coração da igreja são revelados. E em cima de coração ele escreve: era da pedra angular, onde pela palavra falada é revelado o pensamento, as intenções do coração da igreja noiva. Abraão disse, vejam, se Geazi tivesse crido em Eliseu, se realmente tivesse crido nele, não teria feito isso. Aparentava que cria. E seguramente aos seus companheiros dizia: eu estou do lado dele ali, mas eu sigo uma corrente porque eu estou com ele, porque eu tenho benefícios estando com ele. E aproveito desses benefícios. Quem está na obra que está realizando e... Pois eu me dou bem com ele. Mesmo que não creio que ele está fazendo mais, eu estou e nem percebe. Isso é o que Geazi cria. Deus até o provou dando da sua palavra. E vejam, foi obediente e fez exatamente o que ele disse. Mas havia incredulidade em sua vida, havia outras intenções. Portanto, Deus não ia se glorificar com isso. As pessoas pensam que se escondem atrás em sua mente, em seu pensamento, e não sabem que estamos na era do lugar santíssimo, onde tudo fica descoberto, onde a pessoa não pode mentir para si mesma, enganar a si mesma. Melhor que corrija isso com Deus e diga: Senhor, falhei aqui, não esteve bem que pensasse nisso e nisso, estou aberto para Ti. Me ajude, tenha misericórdia de mim e siga em frente. Não siga arrastando isso, empurrando isso que você tem em seu coração. Ou crê ou não crê. Não há crentes mornos. Agora Abraão disse, lembrem que esse ministério dos anjos ceifeiros é um ministério de reunir e de separação também. E é a palavra que faz. Abraão disse: Senhor Deus Elohim, porquanto ele discerniu os pensamentos de Sara, Jesus disse que se repetiria de novo quando ele fosse revelado nos dias finais. A pedra angular vindo ao corpo para redimir. Reticências. Isso é para redimir, vindo tomar os seus. Em cima de Elohim, aí em cima ele escreve o sétimo selo. E vejam na mensagem por que tiveram que ser pastores, na página 55. Nessa mensagem, veja, ele diz: mas quando Jesus vier algum dia, o grande pastor das ovelhas de Pentecoste, através de Lutero, através de todas as eras, a aceitar a luz enquanto vinha, através dos portadores, não aceitar o portador, aceitar a luz, vê? Saiu fora. Ele virá redimir. Aí em cima ele escreve: quando Jesus vier, virá redimir. A palha não herdará, a palha não herda com trigo. Quando Jesus vier, virá redimir. A palha não herda com trigo. Ele vem a nos redimir, diz nos selos, página 352, vamos ver.
fala desse trabalho. Sim, página 352, vejam, diz: e acontecerá que ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir, nos transformar, nos adotar. Ele escreve aí. Para isso é que ele vem e veio. Eu estou tão contente em saber que eu sei que ele virá de novo. Oh, você seria contado com seu grupo? Seria você contado? Há somente uma maneira de saber, uma maneira de fazê-lo, não por ingressar em uma igreja, mas por ser nascido dele. Aí desenha uma estrela de Davi, grande, uma pedra angular e as eras. E tudo que o Pai me deu virá a mim. E nenhum homem pode vir a mim, a menos que meu Pai o chame. Vê, é tudo o que há nisso, aceite-o. Esse é o único presente de Natal que eu conheço. É o presente de Deus que Ele deu ao mundo, seu unigênito Filho. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra, vê? Creia nele, neste dia. A plenitude da palavra. Agora vejam aqui. Aí ele continua dizendo, o irmão diz: seguimos pela estrada alegres, pela cura da nossa irmã Smith. No momento ficou escuro e estávamos cruzando as montanhas de Smoky, saindo do Tennessee, entrando na Carolina do Norte, ali pela reserva dos índios Cherokee. Por essa parte da estrada está uma descida muito longa. E por alguma razão, eu nem tinha pensado nos freios até então. E percebi que não tinha parado para colocar o fluido no cilindro principal. Tinha cruzado essa montanha várias vezes. E sabia que o caminho estava empinado e longo, e às vezes eu tocava o freio, estava bem, muito bem, muito bem. Quando quase chegamos até embaixo, eu disse aos demais: não acrescentei nenhuma gota de líquido do fluido do cilindro desde que saímos do restaurante. E o freio sai igual como quando estava como novinho. Então percebemos de que o Senhor também tinha curado o automóvel. Ele também é nosso mecânico. Ele é tudo. Curador, ele é tudo. Provedor, tudo temos nele. Tendo parado o vazamento do líquido por aquele cilindro quebrado, nos regozijamos por todo o caminho até chegar em casa. E estávamos tão contentes em perceber de que Deus tinha operado um milagre tão maravilhoso. Fiquei com esse carro por alguns anos. E por todo o tempo que o tive, nunca tive que consertar o cilindro do freio. Também não tive que acrescentar líquido ao cilindro principal. Deus é um Deus maravilhoso. Espero que este testemunho seja uma bênção para alguém em alguma parte, para fazer saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Eu penso muito no que o irmão Branham disse naquele dia, em pé ali em Beck's Grill, quando colocou as mãos na cabeça e disse que tinha consultado a Deus que lhe mostrasse se era ele ou se estava perdendo a mente. Depois me coloco a escutar a mensagem, o futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial. E sei que é uma revelação do Deus Todo-Poderoso. Deus desceu e, para o benefício da sua noiva, nos permitiu ver um pouco de como é daquele lado. Ele termina ali, que o Senhor os abençoe. Agora vejam na 133 deste livro de citações, no parágrafo 1181, aí nos diz: a terra ocupa sua morada na terra. Agora você pode ver verdadeiramente, segundo disse, essa mudança, a terra deve ser mudada. Não pode tê-la deste modo. A igreja não poderia ir. O mundo não poderia prosseguir depois do milênio sem ser mudado. E ele escreve transfigurado aí em cima.
Vem. tendrá que ser cambiada. Ter tal lugar, E do então, esquerdo, uma estrela de terá Davi, que ser e também mudada. dibuja uma pirâmide E de desenha à Azereres, esquerda uma estrela de Davi, e en também la parte desenha uma pirâmide de la séptima Azeras. escribe 7 y 8, E na parte, pedra angular. na sétima escreve 7 e 8, igual na como pedra nosotros, angular. debemos Igual ser como nós, cambiados por el fuego santo. devemos ser mudados pelo fogo santo. Transformado, E escreve transformado, transformação. Aí Escreve acima de cambiado por el transformação, fuego sua santo, plenitude. Em cima de mudado pelo fogo su santo. plenitud. Transformação, sua Igual como nosotros plenitude. devemos ser cambiados por el fuego santo para Igual como nós devemos ser condicionar mudados pelo fogo santo hacer un para lugar condicionar e fazer será um tenido lugar dentro de para nosotros. Ele, que Esa saber, será tido dentro el de Espíritu nós. Santo. Ese Isso lugar, é o Espírito Santo. tenemos que acondicionarlo, Esse lugar porque es temos para que morada del acondicioná-lo, Espíritu Santo en toda porque é su para a plenitud, morada do Espírito Santo em Sigamos toda acondicionando esse sua lugar. plenitude. para que seamos llenos del Continuemos Espíritu Santo. arrumando, acondicionando esse Lléname, lugar Señor, para que con tu sejamos Espíritu cheios Santo. do Esse Espírito canto lo Santo. podemos entonar. Nuestro hermano Enche-me, Abraham Senhor, está com por teu ahí. Espírito Santo. Esse Podemos cântico podemos entonar esse entoar. canto. Nosso irmão Abrão está por aí? Llena mi alma Podemos entoar esse cântico. con tu Espíritu Santo. Enche minha alma com Llena teu Espírito Santo. Mi corazón, llena ese lugar. Enche meu coração. que tu Enche diseñaste esse lugar desde antes de la fundación del mundo para tu morada. que tu desenhaste E esse desde antes da tempo fundação para do isso. mundo para a Esse tua tempo que o morada. Espírito Santo E é o ha tempo passado para isso. del lugar É o santo tempo que o Espírito al Santo lugar passou santíssimo, do en donde lugar tiene santo que ser ao lugar vista esa santíssimo, señal, y la señal del onde Espíritu tem Santo que ser aplicada allí en visto el esse sinal e interior o postes de sinal, nuestra alma. o Espírito Santo Llena mi aplicado alma ali com no, tu Espírito na verga e Santo. umbrais da nossa alma. Enche minha alma com teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamo. Testifico con mi fe en esta confesión. Mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamo. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa
tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. El hermano Branham nos dijo, este mensaje de revelación. Sim, Senhor. O irmão Branham nos disse, nessa mensagem, Apocalipse capítulo 4, parte 1, nosotros la tenemos perfectamente con aqui nosotros está. ahora. Nós temos perfeitamente conosco agora o Espírito Santo, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre. Você está, pregação a você, é ensinamento para você, e está tratando que você consiga ver o que é correto e errado. É o Espírito Santo mesmo falando através de lábios humanos, operando no meio de seres humanos, tentando mostrar misericórdia e graça, antes que a porta se feche. Recordem que eles estiveram em cultos como este. Eles tinham ouvido todas essas coisas. Eles tinham ouvido tudo o que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Ou seja, esse tempo já é um tempo onde já tinha se fechado esse tempo. Mas está aberta. Hoje está aberta a misericórdia. Então, é tempo de aproveitar. Sair correndo de onde estamos. Desse conforto, dessa incredulidade que é aí. E correr. E buscar graça, misericórdia. O que virá à raça humana é terrível. É algo terrível. Não fique para ver se é verdade ou não. É algo tão terrível que a pessoa não desejaria nem ao pior inimigo dessa terra. Aproveite essa oportunidade. Dê a oportunidade à sua alma de viver eternamente. Dê. Se podemos fazer que mesmo que seja consiga entrar, oh, isso já é grande. Quanto mais se muitos, quanto mais se milhões consigam ser selados pelo anjo e que seja colocado esse selo do Espírito Santo, mesmo que tenham que passar pela grande tribulação. Porque vejam vocês, há um grupo que passará, mas não verão essas coisas horríveis. E esse é um grupo. Mas há também outro que terá que passar também, que são 144 mil. Agora, na terceira etapa, Deus transbordou a misericórdia como jamais na vida se derramou no meio da raça humana. É algo tão e tão grande que até Ele adverte que ninguém tome tua coroa. Ou seja, que estaremos vendo pessoas que ao final, mesmo que não tenham estado desde o princípio, mesmo que talvez não tenham entendido bem a mensagem, mas são sinceros aqui de coração. São honestos de coração, são limpos de coração. Oh, bendito seja Deus. Toma a tua coroa, aqui te pertence. Este rejeitou, mas aqui tem um honesto. Tem um que me ama, tem um que quer viver eternamente. Tem um que quer continuar junto com sua família e não quer ficar. Esse diz aí em seu coração, me dê, Senhor. Não entendo algumas coisas. Não entendo. Se eu sou sincero, Senhor, não entendo. Mas eu creio em Ti. Creio que Tu estás no meio do povo. Creio que Tu estás operando no meio do povo. Me dê essa coroa, Senhor. Me permita ser transformado. E Deus o dá. Você crê de todo o coração. E esse filho e filha de Deus o receberá. Não importa quem for.
É um tempo onde a todo noiva estará bien. se vai. Seguimos cantando. Tudo estará bem. Continuamos cantando. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito seja o nome Oh, do Deus Senhor. eterno. Bendito seja seu nome. Ó Deus Sí, eterno. Señor. Alabado sea tu nombre. Mi reclamo. Lléname con tu espíritu en el alma. He recibido como mi reclamo. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi reclamo. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamo. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. Que tu poder se manifieste en mí. Sin Sem limitações. Que se manifieste, Que se manifeste esse poder sem limitações. E Ele nos use grandemente en este tiempo final. neste tempo Y que nada final estorbe, e que nada para que a atrapalhe glória de Deus para que a glória de sea Deus manifestada seja en manifestada em você. hijo e hija de Dios. Filho e filha de Deus, La novia se va. a noiva se vai. Todo estará bien. Tudo Ese estará es el bem. tema Esse é o que le tema podemos colocar a esta que pequeña podemos colocar a essa La pequena novia se conversa. va. ¿Quién es la A novia? noiva se Nosotros. vai. E quem é a noiva? Somos plática. nós. Todo estará bien, hijos e hijas de Tudo Dios. estará bem, tudo estará Todo bem, está filhos e bien. filhas de Deus. Tudo está bem. Todo estará bien. Tudo estará A bem. los que aman a Dios conforme. Aos que amam a Deus conforme. A los que son ya Aos que são e já pré-ordenados e ordenados por Deus desde antes da fundação do mundo. Todo estará bien. Tudo estará Todo bem. está bien. Tudo está Todo bem. seguirá bien. Tudo continuará bem. Si Dios es con nosotros. Se Deus é conosco, ¿Quién contra quem nosotros? contra nós? Bendito sea el nombre Bendito eterno seja o del nome Señor. eterno do La Senhor. novia se va. A noiva Todo se vai. estará bien. Tudo estará bem. Ha sido para mí una gran bendición Foi poder para mim uma compartir grande estos ratitos bênção así poder compartilhar esses momentinhos assim de companheirismo ao redor da y palavra hablarnos de tú a tú. e falar cara a cara e Todos ver estos testimonios todos estes testemunhos e as escrituras e no que o son de nosso ayuda, de tempo enseñanza, são de ajuda, de ensinamento
para poder continuar obedecendo a coluna de fogo, o pilar de fogo. Saber como nos conduzir em nossa vida, para que assim Deus possa nos usar. Queremos ser de ajuda, não somente para nossos familiares, mas para o mundo. Porque há tanta necessidade no mundo, que você possa passar e dizer como Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E isso continuar escalando, aumentando, até que o poder de Deus, o mundo o veja no meio da raça humana, em filhos e filhas de Deus, deuses na terra, pequenos messias, pequenos ungidos, realizando a obra correspondente onde, nesses dias, já transformados, 30 ou 40 dias, estremeceremos este mundo. E aí perceberão que sim, esse grupo que chamaram fanático, esse grupo no qual em toda a parte estava proclamando e glorificando a Deus em sua segunda vinda e recebendo sua obra de reclamação, tinham razão. Em breve, seja estabelecido esse reino messiânico em Israel. Oremos sempre por Israel. Oremos sempre pelo povo hebreu. Eu sei que todos vocês estão comigo, trabalhando, não somente a favor da igreja noiva, mas a favor do povo hebreu. Ouça, Israel. Eis aqui um povo que está braço a braço contigo. Aqui no México e em toda a América Latina. Israel, conte conosco, porque estamos conscientes, este povo está consciente, que Tu és o Filho primogênito de Deus, onde será estabelecido o reino do Messias Príncipe, o trono de Davi, onde será um reino de paz, de felicidade e de prosperidade, não somente para Israel, mas para toda a família humana. Israel, eis o Teu povo que Te respalda em tudo, em oração e em todas as áreas. Um povo que Te ama, Israel. Foi para mim um privilégio estar com vocês sob essa pequena conversa. A noiva se vai. Tudo estará bem. Está bom para um cântico, preparar um corinho. A noiva se vai. Tudo está bem. Tudo estará bem. A noiva se vai. Eu me vou. E vocês também. Bom, não sei quem vai passar aqui, que imagino que Miguel, que foi quem me passou. Se Miguel já está por aí, irmão Miguel pode passar por aqui. E já, com algum cântico, e não sei se tem alguns anúncios, mas já nos vamos preparando para amanhã, domingo, onde estaremos aqui, também, sob este companheirismo que Deus nos permitiu ter conscientes de que virá um tempo onde, a nível mundial, já se vê o que o irmão Branham falou, que já vão ter leis onde vão proibir até orar pelos doentes. Isso vai ir pouco a pouco, entrando. Mas como já estamos conscientes de tudo isso, Deus já tem provisão para isso também. Assim que não se preocupe. Tenha todos os documentos da sua igreja arrumado. Diz o irmão Branham que pequenas igrejas serão fechadas, serão usadas até para armazéns, ou seja, que já foi falado que virá. Bom, muito obrigado, Miguel, por essa oportunidade de te acompanhar nessa reunião e estar contigo aqui, com os ministros, também os irmãos, e já amanhã estaremos novamente aqui, neste lugar. E que Deus permita, assim ter atividades como temos, que sejam assim, sem limite também. Tudo isso vai em forma progressiva. Continuamos sendo guiados por quem está nos guiando, sem nos atrasar e sem nos adiantar. Vamos no compasso, marchando firmes e para frente. Isso vai passo seguro, mas firme. E no ritmo que temos que ir.
Dios les bendiga y les guarde. Bom, Muchas gracias. Deus abençoe e guarde. Muito obrigado, irmão Miguel. Te amamos de coração. Familia, mi congregación allá, Minha esta família, congregación minha acá, congregação lá e essa congregação aqui. todos los de toda la América Latina. E todos de toda a América Latina. Te amamos de coração. Com esse amor Toda tu sincero. familia también, Tua esposa, tua família que Dios te também. bendiga grandemente. Que Deus te abençoe Y los amo de grandemente. corazón también a todos. E os amo de Y coração nos também a vemos mañana, todos. Dios mediante. E nos vemos amanhã, primeiro Dios les Deus. bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e guarde a Nuestro todos. hermano Miguel Bermúdez Nosso irmão Marín, Miguel Bermudes Marim, con nosotros. conosco.